Fala pessoal, vou fazer a correção da lista aqui com vocês. Essa primeira questão, certo, é da FUVEST, ela fala o seguinte: um objeto de ferro de pequena espessura e em forma de cruz está magnetizado e apresenta dois polos norte e dois polos sul. Quando esse objeto é colocado horizontalmente sobre uma mesa plana, as linhas que melhor representam no plano da mesa o campo magnético por ele criado são indicadas em. Primeira coisa, essa questão é bem simples, a gente tem que lembrar que as linhas de campo, elas sempre saem do norte e entram no sul, certo? Dessa forma, a gente precisa representar as linhas e verificar qual o formato que ela vai adquirir. Lembrando que, se ela está no norte, nessa região, e há um sul aqui mais próximo, de forma alguma ela vai tentar se direcionar a um sul mais distante. Ela se direciona. Então, seria basicamente o seguinte, olha só. Vou pegar as linhas que saem desse polo norte primeiro. Lembrando que são infinitas linhas, certo? Então eu vou pegar as mais próximas aqui primeiro. As mais próximas sairiam desse norte, aqui iriam para aquele sul. Essa outra aqui sairia do norte e viria para este sul aqui embaixo. Se eu pegar ali um pouco mais afastada, a mesma coisa. Sai do norte aqui, ó, e vai para o sul que está ali em cima, e eu teria uma simetria vindo aqui para o outro sul também. O que a gente tem que ter em mente se eu pego uma outra linha de campo aqui, ela também vai se direcionar para esse sul ali. Se eu pego uma outra linha de campo aqui, ela vai fazer a mesma coisa para o sul de baixo, sempre buscando o que estiver mais próximo. Então, desenhar só mais uma aqui, ó. Saiu ali do norte, entrou no sul. Saiu ali do norte, entrou no sul. Beleza? Se eu fosse fazer do outro lado, ficaria a mesma coisa. Olha aqui, ó. Sai de norte, entra em sul, sai de norte, entra em sul. Aí você pode pegar uma aqui que sai de norte, entra em sul, sai de norte, entra em sul. Beleza? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Saiu do polo norte, entrou aqui no polo sul, saiu do polo norte, entrou aqui no polo sul, saiu do polo norte, entrou aqui no polo sul, pegou um pouquinho mais distante saindo do norte, entrou aqui no sul. Então, basicamente, o campo magnético ia ficar com esse formato aqui, certo? As linhas de campo saem de norte, sendo atraídas ali para o sul. A única opção que tem um formato parecido com esse, a gente vai ver aí agora, é a opção A, certo? Todas as outras são muito diferentes. Se você pegar a opção B, todas as linhas estão circulando aqui entre os polos, certo? Como se fosse algo contínuo, não pode acontecer. E na letra C, se você colocar ali, você vai ver que as linhas acabam se cruzando. Uma das prerrogativas aqui, as linhas de campo nunca se cruzam. Então a D também não poderia ser, porque há vários cruzamentos. E a letra A ele não prevê um dipolo. Se você verificar, a linha está lá saindo de norte e entrando em norte mesmo. Isso não pode acontecer. Sempre que uma linha de campo sai de norte, ela tem que entrar em sul. Tudo bem? Essa foi a questão de número 1. A questão de número 2 está aqui, certo? E ela diz o seguinte. Também a da FUVEST fala: a figura representa 4 bússolas apontando inicialmente para o polo norte terrestre, pelo ponto O, perpendicularmente ao plano do papel. Coloca-se um fio condutor retilíneo e longo. Ao se fazer passar pelo condutor uma corrente elétrica contínua e intensa no sentido do plano do papel para a vista do leitor, permanece praticamente inalterada somente a posição de letra A, da bússola A e C, letra B, das bússolas B e D, letra C, das bússolas A, C e D, letra D, da bússola C ou letra E, da bússola D. Então, vamos entender essa questão. Primeira coisa que ele coloca aqui é o seguinte: nesse ponto O vai ser colocado um fio, mas antes do fio ser colocado, nós tínhamos aqui 4 bússolas que estavam orientadas de acordo com o campo magnético terrestre, ou seja, não havia nenhum outro campo magnético próximo, elas todas se orientaram para o mesmo sentido, porque se orientaram ali de acordo com o campo magnético da Terra, beleza? Aí veja o seguinte, como ele vai colocar um fio condutor aqui, e ele fala que é perpendicular ao plano do papel, no caso o papel é o nosso quadro, né? Então perpendicular fazendo 90 graus. Olha só, aqui então ele estava neste plano, para ser perpendicular a ele, vai ter que estar assim. Então, no ponto O, a gente teria dessa maneira aqui, certo? O fio. Tudo bem? E ele diz que a corrente elétrica que passa por esse fio sai do plano do quadro e vai, do caso do papel, e vai para a vista do leitor. Quando você está lendo o seu caderno, você vê o seu caderno dessa maneira aqui, ó. Então,
o campo vai vir de lá para cá, certo? Então vai vir da tua vista, do plano do papel para a tua vista, vai vir assim. Essa é onde a corrente vai vir. Então veja bem, o fio está dessa maneira e a corrente vai sair do plano. Quando a gente tem algo saindo, a gente representa da seguinte maneira. A gente coloca um pontinho, certo? A gente viu isso aí para indicar a saída. Então aqui, ó, eu vou até colocar que a corrente está saindo. Vou colocar aqui, ó, sai do plano do papel, beleza? Ela está vindo assim. Aí o que a gente precisa lembrar? Primeiro, toda vez que uma corrente elétrica passa num fio condutor, certo? Ela gera um campo magnético. Porque lá você tinha magnetos que estavam parados, que estavam se movendo, mas estavam completamente desordenados. Esses magnetos elementares são alinhados. Toda vez que os magnetos elementares se alinham, surge um campo magnético. Então, toda vez que houver movimento de cargas elétricas, a gente vai ter um surgimento de um campo magnético. Toda vez que as cargas elétricas se movem, um condutor, então, que forma uma corrente elétrica, vai aparecer um campo magnético. Beleza? E aí existe uma regra para o sentido e a direção desse campo. A gente pode representar pela regra da mão direita. Olha só, imagina que esse pincel laranja aqui é um fio, certo? E eu vou te dizer que a corrente está subindo por esse fio, então ela está indo de baixo para cima. Para representar o sentido da corrente, a gente vai usar sempre o nosso polegar. Então, ó, a corrente está para cima, o polegar está para cima, beleza? E para representar o sentido que o campo vai adquirir, a gente vai fechar a nossa mão, como se estivesse pegando algo. Então, ó, corrente para cima, e eu vou fechar a minha mão em volta do fio. Ou seja, o campo magnético estaria circulando no fio dessa maneira aqui. Tudo bem? Algum problema? Beleza? Então, seguinte. Agora aqui, a gente teria a corrente saindo dessa forma. Então, vamos pensar, ó. Aqui, o polegar, a corrente, ela está saindo e olha o campo, ó. Se eu fosse fechar minha mão, ele ia ser nesse sentido aqui, ou seja, no sentido anti-horário. Então, se eu for representar o campo magnético que foi formado, ele vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó. Ele vai ficar com o sentido anti-horário. Ele estaria circulando aqui em volta no sentido anti-horário. Então, ele estaria circulando aqui, ó, em volta do fio, né? No sentido anti-horário. Essa foi a aplicação da regra da mão direita. Ela é muito importante, certo? Essa questão de aplicar a regra da mão direita caiu no PAS várias vezes já. Mas, enfim, em vermelho aqui, então, eu tenho o sentido do campo magnético. Lembrando que campo magnético é representado por uma letra B maiúscula e essa seta vem em cima para indicar que é um vetor, certo? Agora, olha só. Se há um campo magnético, as bússolas que são ímãs vão se orientar de acordo com as linhas de campo desse campo magnético. Cuidado, tá? Bússolas não se orientam apontando para os polos, elas se orientam sempre na direção e sentido das linhas de campo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Primeira coisa, vamos analisar a bússola A. A bússola A está posicionada aqui antes, ela estava apontando para cima, não é verdade? Só que olha o que aconteceu, certo? O campo agora está circulando no sentido anti-horário. Então, quando ele passar aqui, ó, a linha de campo estava apontando para baixo. A bússola, então, vai se orientar no sentido da linha de campo e vai apontar para baixo. Aqui, então, ó, nós teríamos... E o verde é fraquinho. Vou fazer em outra cor. Aqui nós teríamos, então, vou fazer em roxo aqui, ó. A bússola A estaria apontando para baixo. A bússola B aqui, ó, o que ia acontecer com ela? Ó? Nessa região, o campo ia estar apontando para a direita, não é verdade? Porque ele tem que circular assim, então aqui ele estaria para a direita. Dessa maneira, a bússola ia se orientar para a direita. Aqui na C, ó, ela está circulando no sentido anti-horário, então ela realmente ia apontar para cima, você não vai mexer. E na D, ó, quando o campo passasse aqui, ele ia apontar para a direita. Então, aqui, ó, ficaria a bússola D, certo? Então, só recapitulando aqui, como o campo está no sentido anti-horário, as bússolas iam se orientar de acordo com a linha de campo, e a única bússola que não precisou mover-se, que não precisou se orientar de novo, foi a bússola C. Então, a resposta da questão fica sendo a letra D, que diz que apenas a bússola C não precisa se orientar.